Ok. Gravando então mais uma videoaula para vocês, terem condições de fazer as atividades dessa semana. Uma videoaula bem curtinha, somente para lembrar, mostrar alguns exemplos que vão facilitar, ok? Nós estamos falando sobre funções, né? Propriamente dito as funções do primeiro grau, nos interessam nesse capítulo. Você que está acompanhando pelo centro de mídias também deve ter percebido, né? Que o enfoque é a função do primeiro grau. E hoje o tema é, então, as situações-problema envolvendo função do primeiro grau. Qualquer tipo de probleminha que envolve uma função do primeiro grau. Lembrando que toda função do primeiro grau, ela pode ser escrita desta maneira aqui, né? Y é igual a vezes x mais b. Ax mais b. Onde x é a nossa variável independente, x pode assumir qualquer valor, e y, então, fica sendo a nossa variável dependente. Por quê? Porque ela depende desse resultado aqui. Dependendo do valor de x, vai dar um resultado diferente para y. Vamos lembrar bem disso na hora dos problemas, ok? Vamos para o primeiro exemplo. Tentei colocar aqui exemplos bem clássicos, tá? Porque os outros não tem muito, não muda muita coisa, são sempre os mesmos itens que são pedidos, então vai ficar mais fácil para vocês assim. Bom, o primeiro exemplo é o exemplo do táxi, né? Se fosse hoje em dia, eu falaria exemplo do Uber, né? Mas o nosso material aí, a apostila, os exemplos nos livros trazem ainda o exemplo do táxi. Como é que funciona o táxi? O táxi, você paga uma bandeirada, que é um valor fixo, tá? Você entra no táxi, já paga uma bandeirada. No caso aqui, eu dei um exemplo de R$4, tá? Isso é fixo. Seja para onde você vai, você paga isso. E é claro, final de semana esse valor é um pouco mais caro. À noite, né, esse valor também é mais caro. Mas vamos supor que em determinado momento do dia, a bandeirada custa R$4. Mesmo que você vá daqui até na esquina, você já entrou no táxi, paga R$4, ok? E mais R$1,50 por quilômetro rodado. Então, dependendo, então, uma quantia fixa e uma quantia que depende dos quilômetros rodados. Ok? No item A, sempre vai perguntar para escrever a função. Vai lá. Represente algebricamente o problema. Ou seja, represente através de uma fórmula, de uma lei, de uma função. É isso que a gente quer. Bom, para escrever a função, vamos definir bem quem será a nossa variável dependente e a variável independente. Bom, a variável dependente, nesse caso, vai ser o valor, né? Vai ser o valor cobrado, no caso. V, valor cobrado. Vou chamar de V, o valor cobrado. E eu vou chamar de X, então, a variável independente, que vão ser os quilômetros, né? Que vão ser percorridos por esse táxi. A quilometragem aí, dessa corrida, ok? Então, a gente pode escrever a função seguinte, olha, o valor da corrida tem que ser 1,50 por quilômetro, quer dizer, 1,50 vezes x. Se você andou 1 quilômetro, 1,50. 2 quilômetros, R$3. 3 quilômetros, R$4,50. E assim por diante. Tem que ser a quantidade de quilômetros x vai multiplicando o valor por quilômetro. Tem que ser assim, né? E mais uma quantidade fixa, que é a bandeirada, R$4. Pronto, essa é a nossa função. E olha, comparando ela, né, com a função do primeiro grau, que é y igual a x mais b, é exatamente o que está acontecendo aqui. O nosso 1,50 está fazendo o papel do azinho e o 4 da bandeirada está fazendo o papel do b. Ok? As letras podem mudar, não tem que ser necessariamente y e x, né? Que eu coloquei V, tem mais sentido, é o valor cobrado. Tudo bem? Então, esse foi o nosso item A. No nosso item B, já vamos ter que fazer o cálculo, né? De quanto ficará essa corrida se o táxi percorrer 7 quilômetros, pessoal. 7 quilômetros. Então, eu vou ter que colocar esse 7 no lugar de quem?
do x, que é a quantidade de quilômetros, ok? Então, o valor vai ficar assim, ó, 1,50 vezes 7 somado com 4. Fazendo a multiplicação aqui primeiro, 1,50 vezes 7, quanto que daria 1,50 vezes 7? Se precisar, faz a continha aqui, ó. 1,50 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 1, 7. Com 3, 10. Duas casas decimais. Já deu R$10,50. Mais R$4, que é a bandeirada, que é o fixo, né? R$10, parte inteira, que é 10, mais 4, vão ficar, então, R$14,50. É o valor que eu vou pagar por esse táxi, se o táxi percorrer 7 quilômetros. É 1,50 vezes os 7 quilômetros, somado com os R$4 de bandeirada, ok? Mas o exercício pode, em determinado momento, perguntar o contrário. Isso. Perguntar quantos quilômetros, por exemplo, ele percorreu se uma corrida custou R$19. Então, ele deu o valor para nós, R$19, quer saber a quilometragem que foi percorrida nessa corrida, né? Que foi o táxi rodou nessa corrida dele aí. Então, nós vamos utilizar a mesma função que nós montamos lá no item A, só que nós vamos substituir o 19 agora no lugar do valor. Quem que é o valor? É o V. Nós vamos começar assim. 19 é igual a 1,50 vezes x mais 4. Ok? Deixa eu só confirmar aqui. Opa. Ah, tá certo. Esse aqui eu não estava apresentando a minha tela aqui, mas está assim. Bom, e agora nós temos para resolver aqui uma equação, né? Quando a gente coloca o valor no lugar do V, nós temos que encontrar o x. Então, primeira providência, passa esse mais 4 para o outro lado, que não tem x, né? Vai ficar 19 menos 4, troca o sinal, passando para lá, né? É igual a 1,50 vezes x. 19 tira 4 é 15. Ficou 15. Ou seja, tirando os R$4 da bandeirada, do total da corrida, ficaram R$15. Esses R$15, eles dizem respeito apenas à quilometragem, né? Então faz a conta, R$15, 1,50 cada quilômetro, quantos quilômetros foi? Tem que dividir R$15 por 1,50. Então eu vou continuar aqui, vou dividir R$15 por 1,50. Fazer a continha aqui, ó. 15 dividido por 1,50. Divisão com números decimais. Esse número que não tem casa nenhuma, acrescenta duas casas. E aí retira-se a vírgula. Pronto. Terminou em 0, corta. Terminou em 0, corta. 15 dividido por 15 dá 1. E o 0 abaixo, coloca aqui. Ou seja, 10. 10 quilômetros foram rodados, então. Né? Faz a conta. 10 quilômetros vezes 1,50 cada quilômetro, vai dar os R$15 aqui, né? Mais os 4 de bandeirada, realmente, R$19 no total. Então, nós fizemos a conta o inverso, né? Nós transformamos numa equação do primeiro grau para ser resolvido o x, a variável independente nesse caso aqui, né? Nós achamos. Então, toma cuidado, tá? Por isso que é importante definir lá no começo muito bem quem vai ser a tua variável dependente, quem que é a variável independente. Quem que é o y, quem que é o x da tua função do primeiro grau. Porque depois, em cada item do exercício, vai estar pedindo uma coisa. Eu tenho que entender que 7 quilômetros é o 7 no lugar do x. R$19 é o 19 no lugar do valor, né? E eu procuro o valor do x, ok? 19 vai no lugar do v. E aí eu encontro o x quanto tem que valer. Bom, vamos para o próximo exemplo, um pouquinho diferente desse, mas também vai ser um exemplo envolvendo função do primeiro grau.
Vocês vão ver que é bem parecido. E é bem prático também, bem do nosso dia a dia, né? Um botijão de gás de cozinha, desses botijões normais, né? Sempre tem 13 quilos, né? Por isso que o nome dele é P13, né? O nosso P13, bem comum nas residências. Em uma residência, gasta-se meio quilo de gás, né, por dia. 0,5 quilos por dia. É muito gás, né? Certo? Nessa residência, a dona de casa faz marmita, faz salgado, faz doce, alguma coisa para fora, então gasta essa quantidade maior de gás por dia, né? Vamos lá, escreva a função. Bom, a função é o seguinte, eu vou ter aqui uma certa massa M de gás, vou colocar um M maiúsculo, que vai ser a nossa variável dependente. A massa do botijão, ela começa com 13 quilos, ok? E ela vai diminuindo dia após dia. Vai diminuindo de meio e meio quilo por dia, tá? Então, nós temos as duas variáveis, né? A massa, que vai diminuindo, e os dias que vão se passando. Então, M vai ser a massa, X vão ser os dias. A massa depende, né? Quer dizer, a quantidade de gás dentro do botijão vai depender da quantidade de dias que vai se passando. Passa-se mais dias, perde mais gás, e assim por diante. Então, no item A, escreva a função. Bom, a função vai ficar o volume, né, a massa de gás dentro do botijão, a quantidade de gás dentro do botijão, será sempre assim. Começa com 13 quilos, então eu coloco 13 aqui para começar, e vai sendo retirado meio quilo por dia. A operação que traduz bem, né, essa retirada é a diferença, é o sinalzinho de menos, né? Vai tirando meio quilo, quer dizer, 0,5 por dia, ou seja, multiplica pela quantidade de dias, que é o X. Tá aí, então, como é que fica a nossa equação? 13 menos 0,5x. Bastante atento. No caso do táxi, era somado, né? A bandeirada, a parte que era fixa com a parte que era variável, que dependia de x. Nesse caso, não. Nesse caso, é subtraído, né? É subtraído porque o botijão vai diminuindo. Cada vez que a dona de casa vai usando, o botijão fica com menos gás dentro, né? Então, vai sendo retirado. Vamos para o próximo item, então. Item B. Com quantos quilos o botijão terá após 7 dias? Eu vou substituir os dias, que é o X, por 7. E aí o resultado do M vai ser, né, essa massa de botijão após o 7º dia. Então, o M vai ser 13 menos 0,5 vezes 7. Olha, não importa se eu tenho a subtração primeiro, mas a multiplicação sempre se faz antes, né? Então, vai ficar assim. A massa vai ser 13 menos 0,5 vezes 7. Quando a gente multiplica qualquer número por 0,5, 0,5 é meio, né? Metade de 7 é 3,5. Portanto, a massa de gás vai ser 13 quilos menos 3,5 kg. 13 tira 3,5 kg, vai ficar 9,5 kg. Em 7 dias, só vai ter, no final do 7º dia, né, 9,5 kg de gás dentro do botijão. Vai estar bem mais leve já o botijão do que quando foi comprado novo, né? Novo, lembrando, ele vem com 13 quilos de gás dentro. Na letra C, quantos dias serão necessários para que o botijão fique com 5 quilos? Então, aqui a pergunta é em inverso, né? Os 5 quilos é a massa. Eu quero que o botijão fique com 5 quilos. Quantos dias vai ser utilizados, gastando de meio e meio? Então, coloca o 5 agora no lugar do M. Isso que eu quero que vocês atentem aqui. Colocando o 5 no lugar do M, vai ficar 5 é igual 13 menos 0,5 vezes x. De novo, nós temos aí uma equaçãozinha do primeiro grau para resolver. Novamente, né? Passa o 13 para lá,
vai ficar 5 tira 13, o 13 estava positivo, fica negativo, é igual a menos 0,5x. Resolvendo 5 menos 13, daria menos 8. Menos 8 é igual a menos 0,5x. Chegou nesse momento aqui, onde, nessa equação, onde o x está com um número negativo, isso não pode acontecer, né? Quando isso acontece, a gente multiplica a equação inteira por menos 1. Então, menos 8 vezes menos 1 vai ficar 8, e o menos 0,5 vezes menos 1, mudo menos com menos, vai ficar mais 0,5x. Agora é só pegar o 0,5, né, que está multiplicando, passa debaixo do 8, dividindo. 8 dividido, né, por 0,5. Esse vai ser o valor do x. 8 dividido por meio. Vou fazer aqui do ladinho também. 8 dividido por 0,5. Coloca uma casa decimal aqui para ficar tudo igual. Tira a vírgula. Ficou 80 por 5. 8 por 5 dá 1. Sobram 3. Abaixo o 0. 30 na tabuada dos 5 é 6. 6 vezes 5, 30. Não sobra nada. Então dá um total de 16 dias. O botijão terá que ser utilizado durante 16 dias para que fique lá com 5 quilos de gás dentro dele. Tá? Uma outra pergunta poderia ser, né? Está contida nesse mesmo problema. Em quantos dias vai acabar esse botijão? Ou seja, a massa vai ter que ser 0, né? A gente, ao invés de 5 aqui no lugar do M, colocaria 0, né? Na nossa fórmula. 0 é igual a 13 menos 0,5x. E resolver a equação, certo? Né? Deixa x de um lado, o número passa para o outro, depois passa dividindo. Vai dar uma quantidade de dias maior do que 16, com certeza. Bom, eu acho que já deu para entender que existem infinitos tipos de problemas envolvendo função do primeiro grau, mas basta que você tente, então, realizar a montagem da função, observando sempre qual é a parte variável, que depende, que multiplica o x, e a parte fixa do problema, ok? E se essas duas partes vão ser subtraídas ou vão ser somadas? Isso depende do que vai estar escrito em cada problema, ok? Bom, eu espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas e qualquer coisa a gente está à disposição. Valeu, pessoal. Até a próxima, então.